deixe a sua luz brilhar. Você é a ponte, você é a fonte, para que essa luz possa resplandecer. Fundo do baú também. Vamos lá. Saideira. Respira. Mais ou menos o mesmo ritmo. Então vamos agora nos preparar já para o início da nossa palestra. E vamos então sentarmos de forma mais acomodada possível e sentir que o Senhor está conosco. Uma pleiade de companheiros, amigos, benfeitores estarão nesse momento derramando sobre nós energias de amor, energias de paz, curando as nossas doenças, principalmente as doenças do perispírito, que são aquelas do passado. Então vamos ouvir a música, senti-la, para que possamos fazer a oração posteriormente. Nós nem percebemos, mas já se passaram quase 4 meses do ano, né? E muitas das vezes estamos no automático. Muitas das vezes, no final do dia, literalmente não nos lembramos do que fizemos. E deixamos passar momentos importantes. Deixamos de olhar nos olhos e agradecer a Deus também, mas aquelas pessoas que convivem conosco, por todos os motivos. Hoje um domingo, e é comum que possamos almoçar com nossas famílias, né? Aquele tio chato, aquele cunhado com as brincadeiras bobas, aquela sogra, aquele sogro que não tem nada a ver conosco, aquela mãe, aquele pai que às vezes a gente não se lembra de abraçar. A gente precisa agradecer todas essas pessoas por estarem conosco. Não nasceram ali por acaso. E é ali que precisamos amar. São para essas pessoas que a gente precisa lembrar o quanto são importantes. Porque de uma hora para outra já se passaram 4 meses do ano e há 5 minutos atrás você podia falar que amava. E agora com 5 minutos não dá mais. Que possamos aproveitar melhor esses momentos. Mandar uma mensagem no meio do dia agradecendo. E que possamos confiar verdadeiramente em Deus.
entender que as provas que temos passado é para o nosso crescimento e que é só uma fase. E fases passam. Eu não sei pelo que você está passando, mas que aguente firme. Jesus, que é o nosso espelho e guia, também passou por isso. Existem problemas que nós não encontramos saída. E Ele está sempre aí, te esperando. Filho, conte comigo. Filho, confia em mim. Filho, descansa no meu colo. Muitas vezes a gente, no automático, não para pensar isso. Que nessa semana nós possamos ligar mais para as pessoas e falar o quanto amamos. Antes que esse tempo se acabe. Que nós possamos tirar um tempinho, ver o pôr do sol. E entender que se estamos em dificuldade, a fase passa. E amanhã o sol volta a brilhar de novo. Porque quando tudo parece impossível, quando tudo parece dar errado pra você, eu estou contigo. Quando tudo parece estar perdido, quando nada dá certo na sua vida e você não vê saída, feche os olhos, fique em silêncio, ouça essa voz que vem de dentro. Calma, respira, vai passar. Estou aqui. Não se desespere, posso te ouvir. Vim pra te ajudar. Conte comigo. Eu sou Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo em que vamos ouvir o conteúdo da doutrina espírita, que vem para nos alertar quanto a responsabilidade que temos por estarmos aqui reencarnados com uma grande missão, a missão de transformarmos em pessoas melhores que chegamos. Que não percamos tempo, Senhor, e utilizemos o nosso tempo para fazer essa transformação tão almejada por todos nós. Inspire, Senhor, o palestrante de hoje, que ele possa nos transmitir todo o conteúdo que foi estudado, que ele esteja inspirado pelo seu anjo guardião e o guia desta casa. Por isso, Senhor, nós confiamos que vai ser uma noite
muito boa para todos nós e que esses conhecimentos sejam aplicados no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, esteja conosco. Muita paz a todos e vamos abrir então os nossos trabalhos. Que assim seja. Comigo, eu sou Jesus Cristo. Respira. Com vocês, Carlos Biela, o mais lindo palestrante do Brasil. Oi, oi. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Depois de um elogio desse, acho que nem vou falar mais. Quem sou eu para julgar? É normal que a gente esqueça. Só passei para lembrar. Gentileza gera gentileza. Isso é um pedacinho de uma música que tem esse título, Gentileza gera gentileza. Para quem conhece, é do Leone, ex-integrante do Kid Abelha. Gentileza. Eu não sei vocês, mas todos os dias surgem muitas oportunidades para que a gente ajude o mundo a ficar melhor. Mas muitas mesmas. Talvez não o mundo inteiro, mas oportunidades talvez para mudar o mundo de alguém. E toda vez que eu consigo fazer isso, o mundo meu também se modifica. Então, quando a gente ajuda, quando nós praticamos qualquer ato de ajuda, nós nos colocamos cada vez mais no caminho que nos leva para a felicidade. Quanto mais nós ajudamos, quanto mais nos colocamos em prol do nosso irmão, mais a gente se adianta no caminho da felicidade. O que é preciso é que a gente faça as escolhas certas quando as oportunidades da vida nos aparecem. Fazer as escolhas certas, talvez aí seja um dos grandes pontos. E pesquisando, para trazer algumas informações para essa noite, eu me lembrei de um livro que se chama exatamente isso, Faça a Escolha Certa. Ele foi escrito por um líder espiritual do hinduísmo chamado Dada Vaswani. E ele fala num trecho do livro exatamente isso. A sua vida, os seus sonhos e o seu futuro estão em suas mãos. Basta fazer a escolha certa para provocar a transformação positiva que você deseja. Parece tão simples, né? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso entender que é necessário que eu reaja ao mundo com gentileza. Que eu reaja ao mundo com cortesia, com amor. Obrigado. Que eu agradeça sempre. Porque toda vez que eu faço isso, de alguma forma eu recebo de volta. Existe uma história
talvez a maioria aqui já tenha visto, ela foi veiculada pela internet muito tempo atrás, de uma criança que entra numa pequena farmácia e rouba algumas cartelas de medicamento e um frasco de xarope. Mas a dona da farmácia vê e corre atrás da criança, aos berros. No meio da rua, um comerciante que tinha uma lanchonete ali do lado percebe aquela agitação e vai lá querer saber o que estava acontecendo. E a dona da farmácia fala: esse menino estava me roubando. E o comerciante olha para a criança e fala: alguém está doente na sua casa? Ele fala: minha mãe. Aí o comerciante pega o seu dinheiro, paga o medicamento, chama sua filha que estava lá na lanchonete e fala: prepare um lanche para ele levar. Entrega para a criança e ela vai embora. A vida vai passando, as oportunidades vão surgindo, e muito tempo depois, esse mesmo comerciante, de repente, teve um AVC. E foi internado às pressas e colocado na UTI de um hospital. Ficou vários dias ali. Sua filha sempre ia visitá-lo. E um dia, a sua filha foi chamada para ir até a tesouraria do hospital. Ela recebeu uma conta com um valor altíssimo e entrou em desespero. Como é que eu vou fazer para pagar isso? Saiu da tesouraria, se colocou na sala de espera da UTI e começou a chorar. Um médico passou, olhou e seguiu em frente. No outro dia, a menina vem para visitar o pai e ao lado da cama na UTI tem um envelope. Ela abre a nota da tesouraria zerada e um pequeno bilhete. Essa conta foi paga muitos anos atrás, com umas cartelas de medicamento, um xarope e um lanche. Um ato de gentileza no passado refletiu num grande ato de gentileza no futuro. É uma história, mas que sirva de lição para todos nós. Porque muitas vezes a gente se questiona, afinal, o que é que eu recebo em troca por fazer pequenos atos de gentileza ao longo do dia? O que é que eu recebo por encontrar alguém na rua e dar um bom dia, mesmo que eu não conheça a pessoa? Nada. Eu não ganho nada. Não vou ficar mais rico por causa disso. Não vou ficar mais famoso. Não vou ganhar likes, mais curtidas nas redes sociais, não. Mas o que eu ganho, então, sendo gentil? O que é que eu ganho com isso? A gente ganha tudo aquilo que o dinheiro não consegue comprar. A gente recebe emoções. A gente consegue testemunhar a felicidade de alguém. Talvez eu já tenha contado isso aqui, eu gosto demais de caminhar. E eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, até para cachorro que cruza comigo. Tem gente que acha que eu sou maluco, eu saio cumprimentando todo mundo. Alguns retribuem, outros parece que assustam. Talvez as pessoas não estejam acostumadas, né, com gentileza. Mas já aconteceu de eu cruzar com uma pessoa que vinha com a cara amarrada, com 2 sacolas na mão. Estava quase entrando na casa e eu dei um bom dia, a pessoa assustou, sorriu e me retribuiu. Então, às vezes, naquele pequeno gesto que a gente faz, você transmite uma energia para a pessoa e você recebe isso de volta. Então, a gente recebe em forma de emoção, a gente recebe em forma de felicidade. E com isso a gente pode começar a fazer do mundo um lugar mais bonito, gente. Como eu falei no início, nem que seja para aquela pessoa e para mim.
mas que eu comece a ser uma pecinha que construa um mundo mais bonito. Pequenos gestos, pequenas ações que podem gerar muitos grandes resultados. Alguém aqui já fez ou já teve vontade, quando está passando pela rua e vê um cartazinho todo escrito assim, com as letras feias, já teve de vontade de pegar e escrever um cartaz bonito e colocar naquele lugar? Sem falar nada para a pessoa? Isso também é um ato de gentileza. Mas muitas vezes a gente só fica na vontade e não age. São esses pequenos gestos que a gente precisa começar a colocar mais nas nossas práticas diárias. Porque existe um ditado que fala exatamente isso: gentileza gera gentileza. E eu não sei se vocês conhecem de onde veio isso. Isso tem a ver com a cidade do Rio de Janeiro. Um indivíduo que ficou conhecido no Rio de Janeiro como profeta gentileza, que espalhava cartazes, pintava pilastras com frases remetendo exatamente a isso, a gentileza. Por isso ele foi conhecido como profeta gentileza. Se chamava José Datrino. Nasceu no interior de São Paulo, por sinal, numa cidade pequena, perto da minha cidade natal, no interior de São Paulo, que também é pequena, em 1917. Mudou para o Rio de Janeiro, trabalhava com transportadora, tinha alguns caminhões, mas em 1961 teve um grave incêndio num circo em Niterói que matou mais de 400 pessoas. E esse incidente foi o estopim para que ele mudasse a sua vida. Para quem conhece a história, para quem teve a oportunidade de ler algo ou assistiu algum documentário sobre ele, ele fala que ele ouviu uma voz dentro dele falando para largar tudo e praticar a gentileza. E ele fez exatamente isso, largou tudo. Família, trabalho, casa, se mudou para o local onde estava o circo, onde houve o incêndio, construiu ali ao longo do tempo um grande jardim e saía pregando pelas ruas do Rio de Janeiro palavras de gentileza. Pintou várias pilastras num determinado viaduto lá no Rio de Janeiro e espalhava gentileza. Segundo ele foi internado 3 vezes no manicômio. E dentro do manicômio, todos os, entre aspas, doidos, sentavam para escutá-lo. E assim ele foi fazendo a sua vida. Ficou doente, teve que voltar para o interior de São Paulo e acabou morrendo aos 79 anos. Mas deixou um legado. E deixou essa frase que talvez a gente tenha que começar a pensar um pouco mais nela. Gentileza gera gentileza. Tá, mas você está falando tudo isso, o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Tudo. Uma das leis que a gente mais fala dentro das nossas conversas é a lei de causa e efeito. É exatamente isso. Se toda causa tem um efeito, a gentileza pode transformar-se nesse efeito. Então a lei de ação e reação cabe exatamente aqui. Toda vez que eu ofereço gentileza, eu recebo gentileza. Tudo que a gente faz gera um resultado. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, gente, têm algum efeito, positivo ou negativo. Tudo que a gente faz. Por quê? Porque nós emitimos e recebemos energia. Tudo se transforma nessa troca de energias. Nós emitimos e nós recebemos energias que podem ser boas ou más de acordo com aquilo que eu estou praticando. Então eu vou atrair energias de acordo com aquelas que eu estou emitindo.
Por isso que a gente tem capacidade de atrair obsessores e de atrair espíritos bons para estar ao nosso lado. Tudo depende da sintonia. Que tipo de sintonia, que tipo de vibração que eu estou oferecendo? Qual o tipo de onda que está saindo das minhas ações, dos meus pensamentos? Então todos nós temos essa capacidade de emitir energias boas e ruins. Uma dica aqui, gente, prefira sempre as boas, tá? Porque quando você começa a emitir energia ruim, parece que a coisa vai desandando. É um problema atrás do outro que vai acontecendo. Mas quando a gente começa a fazer boas ações, quando a gente começa a ser mais gentil, quando a gente começa a praticar mais atos de bondade, parece que o mundo conspira ao nosso favor. Porque realmente, quando a gente se torna mais altruísta, quando a gente começa a pensar mais no outro, realmente cria-se uma energia vibratória tão boa. Não vamos longe. Eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente se coloca, por exemplo, numa casa como essa, quando a gente entra num ambiente desse, a gente se sente bem. Por quê? Porque existem boas energias nesses locais. Tem determinados locais que a gente vai, às vezes, para falar, e você encontra um ambiente tão carregado de boas energias que parece que, esses dias eu até falei, parece que eu estou sendo carregado de tanta energia que está se vibrando bom ali dentro. Imagine se isso se expandisse para o mundo todo. Se a gente conseguisse fazer do mundo um local cada vez mais feliz. Oh, mas você não está falando que nós vamos chegar na felicidade? Exatamente. Comece a imaginar o que é um mundo mais feliz. Um mundo onde você vive numa atmosfera carregada dessas boas energias. Como deve ser bom isso. Então por que eu não corro para lá? Mas para eu chegar lá mais rápido, eu preciso atuar aqui, onde eu estou. Então, quanto mais a gente fizer atos de gentileza, atos de bondade, atos de pensar no próximo, ao invés de pensar somente em mim, mais eu vou me colocando próximo a esses, vamos dizer, mundos mais felizes. Porque eu vou aproveitando as oportunidades que a vida vai me dar. Então não esqueça que tudo que você pensa, tudo que você faz, gera consequência. E essa consequência que vai atrair os espíritos para te orientar. Então, que tipo de espírito você quer que está ao seu lado? Pensa nisso. Você quer um espírito bom, que está sempre te orientando, te falando, ó, anda nesse caminho aqui. Ou você quer aquele que, ó, faz isso aqui, ó. Vai lá atazanar a vida do teu vizinho. Liga o som alto aqui, ó. Depende muito daquilo que a gente faz. Então nós, gente, somos influenciados o tempo todo. E não sou eu que estou falando isso, não. Allan Kardec fez exatamente essa pergunta lá no Livro dos Espíritos, a 459. Se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta, para alguns, até assusta. Muito mais do que vocês imaginam. De tal forma que, normalmente, são eles que nos dirigem. Então, que tipo de espírito eu quero que me dirija? Vocês lembram de desenho animado, que ficava um anjinho do lado e um diabinho do outro? É exatamente isso que a gente tem. Qual que você quer que fica mais te orientando? Então, para que o meu anjinho possa me orientar mais, eu tenho que fazer com que ele se aproxime mais. E eu só faço isso com as energias que eu vou emitir. Então, eu preciso sempre tomar cuidado com o meu pensamento. Vigia teus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigia tuas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigia teus atos, porque eles se tornarão hábitos. Vigia teus hábitos, pois eles se tornarão
caráter. Vigia o teu caráter, porque ele moldará o seu destino. Então, vigiemos os pensamentos. Porque o pensamento é eu comigo mesmo. A ação, muitas vezes, sou eu com o outro. Mas quem realmente sou é aquele que está enfiado dentro de casa, muitas vezes, com a cabeça pensando um monte de besteira. São esses pensamentos, muitas vezes, que estão emitindo energias que estão fazendo com que esses amigos ou inimigos estejam se aproximando. Então vamos aproveitar mais as oportunidades que a vida nos dá. Porque se eu aproveito agora, fazendo boas ações, eu dou um salto no meu processo evolutivo. Porque eu vou exercitar e evoluir em cima daquilo que nós mais precisamos, que é a nossa parte moral. Intelectual nem precisamos falar. Quanto nós estamos evoluídos intelectualmente. Mas moral, não. É isso que a gente precisa aproveitar, como eu falo, as oportunidades. Então procuremos fazer cada vez mais o bem, exercitar mais a caridade. Uma frase que é muito falada dentro do meio espírita, às vezes a gente vê muito dentro das casas espíritas ou dentro de casas de espíritas. Fora da caridade não há salvação. E realmente, gente, nós precisamos entender isso. Abre lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E tem um item lá dentro que ele se remete ao Evangelho de Mateus, quando Jesus fala qual é o maior dos mandamentos. O que é que ele falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, teu entendimento, tal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí, dentro desse capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, tem isso aqui: caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Caridade e humildade. Egoísmo e orgulho, o caminho da perdição. De vez em quando é bom a gente parar e pensar um pouquinho qual dos dois caminhos que eu estou andando. Caridade e humildade, orgulho e egoísmo. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Não se pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Por isso, fora da caridade não há salvação. Gente, talvez nós não conseguimos entender isso aqui até hoje. O que vem a ser amar ao próximo? Talvez seja um dos exercícios mais difíceis que a gente tenha. Mas, antes de amar o próximo, eu tenho que entender com o que eu preciso me espelhar para amar o próximo. O que é que Cristo falou? Amar ao próximo como a quem? Será que eu me amo? Sem me amar, gente, eu não consigo amar o próximo. E isso parece que está cada vez mais difícil, que a gente não consegue se aceitar muitas vezes, do jeito que nós somos. Nós queremos mudar as coisas. E se eu não aceito quem eu sou, eu não me amo, como é que eu vou conseguir amar uma outra pessoa? Então é bom refletir sobre isso. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo e sem praticar a caridade para com o próximo. Senão eu estaria sendo egoísta. E infelizmente, talvez de forma inconsciente, nós somos muito egoístas nas nossas ações. Muito, e eu falo muito. Mas nós temos que começar a pensar de uma forma para mudar isso. Entender o que vem a ser caridade. Também me remeto à questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia. 3 coisas.
benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O que é que eu preciso, gente? Eu preciso ser mais benevolente, mais indulgente e perdoar mais. Resumindo, eu preciso ser mais cristão. Alguém vai falar, meu pai, ser cristão não é fácil, nem um pouco. É tão complicado. Hoje, para quem acompanha outras religiões, vou citar o exemplo da religião católica, hoje é o domingo chamado Domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa. Para quem lembra da história do Cristo, foi num domingo antes da Páscoa que ele entrou em Jerusalém. E por que Domingo de Ramos? Porque ele foi saudado com ramos de palmeira e de oliveira. Ele foi exaltado. Mas não deu uma semana, essa mesma população estava o condenando. Nós somos assim. Nós não conseguimos ainda entender o que é esse sentido da palavra caridade. Nós não conseguimos ser benevolentes. Nós não conseguimos ser indulgentes. E nós não conseguimos, talvez, o mais complicado, perdoar. Então, como é que eu quero colocar o símbolo de cristão? Se cristão é aquele que segue os ensinamentos do Cristo. Como é que eu vou bater no peito e falar, eu sou cristão? Não é fácil. Mas a gente tem que entender que nós estamos aqui para isso, independente de religião, gente. Nós precisamos entender que, por sermos seres sociais, nós dependemos um dos outros. Então, por que eu não faço mais ações visando o benefício daquele meu irmão? Por isso que eu falo, ser cristão é difícil. Se a gente pega, de novo, voltando ao Livro dos Espíritos, agora na questão 625, vocês estão careca de saber quem é o modelo mais perfeito que Deus nos deu para servir de guia e modelo? Jesus. É o nosso guia e nosso modelo. Ou seja, se eu sou cristão, eu tenho que usar Cristo como guia e modelo. Fazer exatamente tudo aquilo que Ele nos deixou de mensagem. E Ele deixou a mensagem maior, foi o quê? A lei do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então não dá para eu ficar pensando só em mim. Eu vou cair de novo no egoísmo. Nós precisamos sim entender essas mensagens que o Cristo nos deixou. Ele deixou todo um roteiro para a gente chegar mais rápido para a felicidade. Mas o roteiro que ele deixou, tem gente que arrepia, porque ele falou isso aqui: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Nós conseguimos fazer isso? Amar os nossos inimigos, bendizer aquele que está nos maldizendo, fazer o bem para quem me odeia, orar por quem me maltrata e persegue? Não é fácil. Não é fácil. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde nós somos atacados por todos os lados. As redes sociais, elas são uma coisa maravilhosa, mas são uma ferramenta de ataque que a gente não tem a mínima noção do tamanho disso. Mensagens, às vezes, tão pequenas, mas que causam um estrago tão grande. E, às vezes, nós, inocentemente, disseminamos mensagens que causam caos dentro da família, dentro de grupo de trabalho, dentro de casas espíritas.
Como é que eu vou, novamente, me colocar como cristão dessa forma? Não dá. Então nós precisamos realmente começar a pensar mais nisso. Poxa, mas se Deus me deu a oportunidade da vida, o que é que eu estou fazendo para merecer isso? Se eu tenho esse conhecimento da doutrina espírita, que nós somos o resultado de um processo constante de evolução, o que é que eu estou fazendo para evoluir? Quantas oportunidades a gente tem todos os dias, todos os momentos. E tem umas coisas que são interessantes. Estava hoje à tarde parado lá em casa, mexendo com alguns textos, lendo um pouquinho e tal. Estava lendo exatamente sobre isso aqui. E toca a campainha. Isso era o quê? Umas quase 4 horas da tarde. Uma pessoa que eu nunca vi na vida pedindo algo que eu pudesse dar ou dinheiro ou algum alimento. Bom, dinheiro ninguém tem mais. Aí eu falei, e agora? O que é que eu faço? Aí fui lá dentro, mexi nas coisas, ele falou, pode ser um pouco de feijão, um arroz, alguma coisa para eu levar para casa. Eu podia simplesmente entrar e falar, não tem nada, me desculpa. Mas aí eu fui, achei um pacotinho de macarrão, fui lá levar para ele. O cara estava realmente meio esquisito assim, mas parece que as coisas vêm para te mostrar. Não fala só não, meu filho, faz. Você não vai falar isso hoje à noite? Então aproveita, faz alguma coisa de bom agora. Mas a única coisa que eu fiz foi dar um bem material para ele. Mas não deu nem para conversar, que ele catou aquilo lá e saiu correndo, não sei porquê. Mas parece que são esses exemplos que vão nos acontecendo o tempo todo. Coisas às vezes simples, que às vezes nós deixamos de fazer e depois às vezes nos arrependemos. Por que que eu não ajudei mais? Por que que eu não conversei com a pessoa? Mas não espera que as coisas retornem conforme você vai fazer. Não espera entregar uma cesta básica para alguém e esperar que a pessoa te agradeça. Não espera você ir buscar um pacote de macarrão, entregar na mão da pessoa e esperar que ela vá te abraçar. Já aconteceu mais de uma vez de eu entregar comida para a pessoa, eu virar as costas, ela jogar no chão e vai embora. Então não espera o retorno, faça. Faça, porque fazendo, mesmo que a pessoa que vai receber o seu ato não dê a importância necessária, para você aquilo lá vai te fazer bem. Então experimente fazer mais boas ações. Aproveite ajudar mais os outros. Se voluntarie num grupo, participe de uma associação, venha numa casa espírita, participe dos eventos, ajude uma pessoa que está precisando. Tem um monte de exemplos aqui que a gente poderia ficar a noite inteira falando de oportunidades que a gente tem para ajudar os nossos irmãos. Agora, entenda uma coisa. Quando a gente começa a fazer isso, nós estamos fazendo com que nós possamos não só viver melhor, mas os estudos científicos estão mostrando que nós podemos viver mais. Porque nós começamos a produzir substâncias que melhoram a saúde do nosso corpo físico. Tem muitos estudos em cima disso, mostrando como a gratidão, como a caridade, quando ela é verdadeira, quando a gentileza é colocada em prática, como a nossa saúde física e mental melhora, e muito. Quantas pessoas em processo de depressão sério, às margens de um suicídio, que começam a mudar de vida e começam a pensar mais no outro, mudam completamente a sua visão de mundo. Por quê? Porque ao fazer o bem, ao você ver o problema da outra pessoa, que é muito pior do que o seu, você começa a produzir substâncias que te dão
uma sensação de bem-estar. Tem um estudo de 2020, se eu não me engano, de uma pediatra carioca, que ela fala sobre isso, sobre a prática da caridade como meio da gente vencer padrões doentios que nós temos. O que são esses padrões doentios? Vê se alguém aí se encaixa. Gula, ciúme, raiva, tristeza, maledicência, medo, ironia, sarcasmo. X. Temos todos. Então, esses padrões doentios podem começar a ser diluídos, dissolvidos, com prática de caridade. O nosso organismo, ele é uma máquina que funciona às custas de uma série de substâncias. E essas substâncias, muitas vezes, são produzidas por ações, por resultado de ações que nós mesmos promovemos. Ações boas, ações más, depressão, ansiedade, medo, tudo isso gera produção de substâncias. Quantas pessoas, quantos de nós, e eu me incluo aqui, temos problemas digestivos por ficar nervoso? Quantas pessoas têm problema de queda de cabelo por causa de ansiedade? Por quê? Porque nós produzimos substâncias. Então, por que eu não começo a pensar em produzir substâncias que são benéficas? Se eu entendo que as minhas boas ações produzem essas substâncias, poxa, por que eu não faço isso? Joana de Ângeles, no livro A Mente em Ação, ela falou isso aqui, ó. A mente sadia propicia o desenvolvimento das micropartículas que sustentam com equilíbrio a organização somática. Ou seja, produzimos substâncias. Ah, mas você está pegando literatura espírita, tá? Então tá bom. Candace Pert, uma neurocientista e farmacologista americana. Ela tem um livro que chama Moléculas da Emoção. E ela fala que mudanças de humor liberam hormônios que afetam todas as células. O que são mudanças de humor? A forma com que eu estou lidando com a minha vida. Afetam as células da forma benéfica e da forma maléfica. Gente, nós temos hoje estudos, a epigenética está aqui para isso, que nós temos capacidade de ativar ou desativar gene. Nós temos genes dentro do nosso corpo, desde que nós nascemos, que nós fomos criados, que eles podem ser ativados ou desativados, dependendo da forma que eu vivo. Ou seja, tem estudos que mostram que nós temos capacidade de produzir câncer nós mesmos e desativar as células cancerígenas. Olha como é que nós somos. O nosso corpo reage de acordo com eu reajo ao mundo. Então, se eu entendo que fazer atos de gentileza me dão essa capacidade de eu viver mais e viver melhor, por que eu não faço? Por que nós somos tão teimosos? Por que a gente não trabalha mais no bem? Tem muito estudo que mostra isso. Esses trabalhos no bem, esses trabalhos voluntários, afetam o nosso sistema imunológico, criando uma barreira contra várias doenças. Mas sempre pensa dessa forma, gente. Não vai fazer um trabalho voluntário pensando em receber alguma coisa. Porque tem um monte de espírita que fala, eu participo da sopa porque eu quero ganhar bônus hora. Para eu me dar bem do outro lado. Não vai pensando dessa forma. Nós temos que começar a colocar isso como atitudes naturais. O dia que eu começar a pensar em amar os outros da mesma forma que eu respiro, você não fica pensando em respirar. Opa, peraí, eu preciso respirar. A gente respira naturalmente. Quando o amor estiver dentro da gente dessa forma, quando eu começar a fazer o bem para o outro de uma forma natural,
nós vamos mudar completamente quem somos. Como eu falei, existem inúmeros estudos que mostram isso. Muitos mesmo. Vou fazer um parênteses aqui, fazer uma propaganda. Eu voltei com o meu programa na rádio aqui, toda segunda-feira, às 8h15. Um podcast que chama Espiritualidades. E eu vou continuar na mesma linha que eu estava trabalhando, com um diálogo interreligioso. Já estou em contato com representantes de outras religiões, mas eu quero também continuar entrando nesse aspecto, em cima disso que eu estou falando, de mostrar através de trabalhos. Nós vamos ter loguinho o pessoal do Núcleo de Saúde e Espiritualidade da UFJ participando aqui, para falar sobre isso, trabalhos que são feitos, para mostrar como a prática da espiritualidade, da religiosidade, do bem, da caridade, promovem benefícios no nosso corpo. Então, quando nós começamos a fazer isso, como eu disse, liberamos substâncias que vão produzir uma espécie de vício na gente. Um vício chamado, traduzindo para o português, vício do ajudante. Nós nos sentimos bem em fazer o bem. E isso se torna um vício. Eu quero continuar fazendo bem, para continuar me sentindo bem. Esse é um vício que eu acho que todos nós precisaríamos ter. Então, partamos mais, gente, para fazer caridade. Naquele sentido que eu falei, como Jesus entendia. Sejamos mais gentis nas nossas relações. Dentro de casa, no trabalho, na rua, num supermercado, no trânsito principalmente, o que é difícil. Ainda mais nessa cidade nossa, que parece que todo mundo que entra no trânsito vira pré-histórico. Mas precisamos exercitar cada vez mais esses atos de gentileza. Precisamos nos tornar realmente homens de bem, como consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Que a gente comece a pensar mais isso, realmente nos tornarmos homens de bem. Sermos gentis não só com aquele que é gentil com a gente. Sermos gentis com todas as pessoas, com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Deixemos de lado, principalmente, gente, o egoísmo. Não é fácil, mas a gente precisa começar a fazer mais ações para que a gente comece a cortar o egoísmo das nossas relações. Então, busquemos amar mais o inimigo. Mas e quando o inimigo está mais próximo de mim do que eu penso? Quando o inimigo está dentro? Quando os inimigos são os medos, são a insegurança, são os erros, são as nossas sombras. Por isso, primeiro eu preciso me amar, para depois amar ao próximo. Uma frase atribuída a Khalil Gibran, mas eu não consegui confirmar se é dele. Deus disse que devemos amar nosso inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. Quem sou eu para julgar? É normal que a gente esqueça. Só passei para lembrar. Gentileza gera gentileza. Que sejamos mais gentis em nossas relações. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Que possamos agradecer ao nosso Pai Maior
por este momento de tamanhas reflexões, tamanhas bênçãos que sobre nós recaem neste momento. Que possamos absorver as reflexões, as palavras aqui proferidas, que possamos verdadeiramente permitir que façam modificações dentro de nós, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Que possamos elevar a nossa vibração para que possamos sentir a espiritualidade amiga que nos conduz, nos guia, nos inspira e nos acolhe diariamente. Que possamos sentir a gentileza de sermos filhos de Deus. A gentileza para com o outro, a gentileza para conosco mesmos. Senhor, muito obrigada pelo teu amor que sobre nós derrama, pela tua misericórdia que nos toca todos os dias, pelas bênçãos do ar que respiramos, da vibração que aqui sobre nós recai como um bálsamo de acolhimento, de amor, de transformação, de transmutação e de cura. Senhor, obrigada por todas as palavras, as frases que aqui foram ditas e que compenetraram o nosso íntimo. Que cada um daqui extraia uma palavra amiga de acolhimento e consolo, mas que reverbere profundamente em todas as relações nas quais cada um de nós estamos convidados a estar. Que possamos levar não só o título da palestra, mas a profundidade do ensinamento. Senhor, obrigada por mais um domingo, por mais uma semana que se inicia. Que possamos tocar almas, que possamos nos lembrar que somos humanos, que estamos dentro de um processo de evolução constante, que o nosso companheiro também erra, assim como nós também erramos. Que possamos levar o perdão, que possamos nos perdoarmos, que possamos abençoar e que possamos nos sentir abençoados. Obrigada, Pai, por mais um dia, hoje, amanhã e para todos sempre. Que a tua harmonia nos conduza, que assim seja. Por gentileza, quem for fazer